E como eu falei com vocês, essa carta ela tem me surpreendido, né? Eu não olhava para Romanos com esses olhos, né? Eu sempre li Romanos ali de uma forma natural, como a gente faz, a gente lê ali, a gente tenta pegar alguns ensinamentos, a gente sabe que tem muita coisa em Romanos, várias passagens assim que são conhecidíssimas, né? Inclusive aqui passagens que foram responsáveis pelas conversões aí de grandes homens de Deus, como Martim Lutero, por exemplo. Ele teve a revelação de Deus através dessa carta de Romanos. Ele conseguiu olhar, né, para tudo que ele vivia e ver que, cara, a igreja estava distante do que é a palavra de Deus. Então, a partir daquele momento ali, Deus começou a colocar no coração dele uma necessidade de reformar a igreja, né? A gente fala sobre Martim Lutero como sendo o principal da reforma protestante aí, né? Um dos motivos de estarmos aqui como cristãos evangélicos. Mas a verdade é que Lutero ele não queria dividir a igreja. Ele não queria que a igreja fosse o que é hoje, né? Então, se você for numa igreja luterana, por exemplo, você vai ver que tem muitos princípios lá que são ainda da igreja católica, né? Ele queria, na verdade, reformar essa fé, porque ele olhou para dentro da igreja e viu que tinha muita coisa errada. Tinha muita... Gente, peraí, vocês ficam chamando aí. É a galera que quer batalhar ou vocês estão clicando sem querer? Eu não sei, gente. O que está acontecendo com vocês? Vem, vamos falar de Deus. Batalhar deixa para depois. Batalha só no mundo espiritual. Ó, então vamos lá. Vamos falar sobre Romanos? Amém? Se vocês puderem, aí Deus colocar alguém no coração de vocês, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live, manda lá no WhatsApp da pessoa, se ela não usa TikTok ainda. Se ela já usa, manda no direct dela. E não esquece de deixar um like na live aí. É só clicar na tela, qualquer lugar na tela, que isso vai dar like na live e o TikTok vai entender que é relevante e vai mandar para mais pessoas, tá? Então, vamos lá, vamos para a carta de Romanos. O que a gente está vendo aqui em Romanos 2? Tá? Eu vou tentar trazer o mais simples possível para a gente meditar nessa palavra, para a gente focar no que é o foco dessa carta, que é Jesus. Aqui, Paulo está escrevendo sobre duas coisas principais, né? Você vai ver a perícope aí, que é esses trechos, né, que tem uma... são nomes difíceis, mas é o título, né, daquela parte do texto. É uma epígrafe. E aí ele vai falar sobre o justo juízo de Deus e sobre os judeus e a lei, que são pessoas que estavam vivendo em Roma ali. Uma coisa só que eu preciso que vocês entendam é que, quando a gente analisa o contexto, existiam muitos judeus ali na cidade de Roma. E lembra, o papel de Paulo era como se fosse de um reformador, na verdade, né? Quando a gente falou sobre Lutero no início, mas Paulo viveu isso. Era de olhar para os judeus, para as sinagogas também, muito mais Pedro voltado para os judeus. Paulo era mais voltado para os gentios. Mas os apóstolos, eles tinham esse papel de olhar para esses judeus e falar, cara, olha o que vocês estão fazendo de errado. Isso daqui não é Deus. Vocês estão se apegando a uma lei, vocês estão se apegando a isso aqui, mas Cristo veio para substituir. A lei veio para mostrar os nossos pecados, porque se não fosse a lei, você não ia saber que era pecador. A verdade é essa. Se na lei não tivesse escrito lá, não adulterarás, como é que você ia saber que adulterar é errado? Seja sincero. Se não tivesse escrito. Inclusive, a Bíblia, né, a lei do Senhor, que está lá em Levítico, é usado como base para muitos sistemas legais de hoje. O direito usa como base a Bíblia, assim como outros códigos também, Código de Hammurabi, enfim, outras leis daquela época. Então, para você saber que você estava em pecado, você precisava da lei. Para você saber que você precisava de salvação, você precisava da lei. Mas a lei, ela era uma tutora até Cristo, né? Ela mostrava, ela revelava os nossos pecados até que Cristo veio para nos salvar. Porque se não fosse a lei, a gente ia achar que a gente era bom demais, que a gente era superior e que a gente não precisava de salvação. Inclusive, tem gente que pensa isso até hoje, né? Tem gente que pensa isso até hoje, infelizmente. Que pelas suas boas obras, pelas coisas que faz, essa pessoa é suficiente. Então, ela não precisa de salvação, ela já é salva. Então, é exatamente sobre isso que esse capítulo está falando, o capítulo 2 de Romanos. Se você quiser, abre sua Bíblia aí para a gente ler junto.
Logo no primeiro versículo ele diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então Paulo já está deixando aqui a régua lá no alto. Cara, o nosso papel não é julgar ninguém. Eu não posso vir aqui na internet, por exemplo, julgar você. O nosso reino, o reino que a gente representa, é um reino de justiça, não de juízo. Grava isso aí, ó. Nosso reino é um reino de justiça, não de juízo. Por que de justiça? Porque nós revelamos a justiça de Deus. E a gente falou ontem, lembra? Qual é a justiça de Deus? É a nossa justificação através do sacrifício de Cristo. Nós revelamos isso para o mundo. Olha, você pode ser salvo através de Cristo. É isso que nós estamos todos os dias revelando, é isso que nós estamos todos os dias mostrando. Mas nós não imprimimos juízo sobre a pessoa. Isso só cabe a Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores tanto quanto eles. Como é que eu vou apontar um erro do meu irmão se eu também erro? Como é que eu vou falar que ele está errado e julgar ele nesse ponto se eu também erro? Naquele livro Ego Transformado, ele fala sobre isso. Quando uma pessoa que tem um ego inflado, uma pessoa que quer um lugar de destaque, uma pessoa que está querendo, sabe, se colocar acima das outras pessoas, começa a te incomodar, eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai lembrar de alguém. Pensa de alguém aí, que só as coisas dessa pessoa é sempre melhor, o dela é sempre bom, o dela, ela está sempre melhor do que os outros. Você conhece alguém assim? Coloca nos comentários. Quando essa pessoa te incomoda de verdade, na verdade ela está falando mais sobre um sentimento seu do que sobre ela. Sabe por quê? Porque qual é o nosso papel como filho de Deus? Ter compaixão dessa pessoa. Uma vez que a gente vê uma pessoa sendo condenada, uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não está ali nos caminhos do Senhor, o nosso papel não é condenar essa pessoa, o nosso papel é ter compaixão, é pregar o evangelho para essa pessoa para que ela possa ter a salvação. E aí, obviamente, baseada numa decisão dela, mas o nosso papel não é julgar, entende? Então é isso que o Paulo já está falando aqui. Porque quando eu julgo o outro, está dizendo mais sobre mim do que sobre ele, porque eu sou pecador, eu sou falho. Se eu julgar você, se eu botar aqui seus pecados no papel aqui, eu falar, você erra nisso, nisso, nisso. Na mesma hora o Espírito Santo vai me mostrar aqui, mas você também. Então por que você está julgando, irmão, se você também faz exatamente a mesma coisa? Então, às vezes a gente olha para o outro com um pensamento assim, cara, essa pessoa erra nas mesmas coisas todo o tempo, tá ali errando, mas, cara, tem uma área da nossa vida que a gente é assim também, que a gente tem dificuldade de largar, que a gente tem dificuldade de melhorar. É verdade. Então, por isso que a gente não pode julgar os outros e confiar que o juízo vem de Deus. A justiça, nós precisamos revelar, mas o juízo, quem vai falar quem é culpado ou não, é Deus, não somos nós. Então, nós não somos pessoas que vão julgar ninguém. Nós não somos os juízes. Nós somos os representantes, os embaixadores do reino. Nós mostramos o reino para as pessoas, revelamos para ela que existe um reino superior a esse aqui, que é o reino de Deus. E Deus vai fazer com essa pessoa, no relacionamento entre eles dois, o juízo, tá? Só pra gente entender. Tem uma passagem no livro da Crônica de Nárnia que é O Cavalo e Seu Menino, né? É um dos livros ali. E aí Aslan, né? Aslan é aquele leão, não sei se você já viu as Crônicas de Nárnia, aí você deve ter visto aquele leão, que é a representação ali de Deus, né? Do Espírito Santo e tal. O C.S. Lewis, ele fez essa representação. E aí tem um momento que o menino ele caminha com Aslan assim, num vale, né, num lugar, numa ribanceira e tal, e tá muito escuro e o Aslan tá guiando ele e tal, e ele começa a falar sobre a vida dele. E aí ele fala assim, olha, eu tenho dificuldade de te entender, ele falando como se fosse para Deus, né, eu tenho dificuldade de te entender porque você trata com cada pessoa de um jeito. Então, por exemplo, você foi bom comigo, você me protegeu, você me guardou, mas com aquela pessoa você puniu ela, então você derrubou ela do cavalo, né? Que a história passa e acontece algumas coisas, derrubou ela do cavalo, acabou machucando ela, por quê? E aí ele responde para a pessoa assim, o meu relacionamento com aquela pessoa só diz respeito a ela.
Então, era como se o menino quisesse saber por que que Deus está tratando a outra pessoa daquele jeito. Por que que Deus está permitindo na vida da outra pessoa aquelas coisas acontecerem. E aí o leão vira para ele e fala assim, olha, é meu relacionamento com ela. Então Deus tem um relacionamento com cada tipo de pessoa. Óbvio, isso não está na Bíblia, mas é uma ilustração para a gente entender aqui, né, como é que funciona. Deus tem um relacionamento comigo. Uma forma de me tratar, uma forma de me guiar, talvez seja mais branda ou mais incisiva aqui com você. E eu não posso falar que o que Deus está fazendo com você é certo ou errado, o que Deus está permitindo na sua vida é certo ou errado. Não, Ele tem um relacionamento com cada um e não cabe a nós julgar. E aqui no versículo 6 eu marquei também para a gente falar sobre ele, que diz assim, ó, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E aí, isso é legal você prestar atenção. Se a sua Bíblia é NVI ou NVT, você vai ver que tem uma marcação aí, né? A minha tem um Azinho, a sua pode ter um 2. Perdão, gente. E aí, lá no finalzinho, no índice, vai ter aqui algumas referências, que você vai ver que Paulo está citando o Antigo Testamento. Romanos 2, versículo 6. A gente está em Romanos 2, tá? Todo mundo que chegou, a gente está lendo Romanos 2. E aí, quando eu falar os versículos, você já sabe que é de Romanos 2. E aí, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. No meu tem um Azinho, de repente no seu tem também. Quando a gente olha aqui no final, no índice, ele vai falar assim, ó, Salmos 62, 12 e Provérbios 24, 12. Ou seja, Paulo está citando o Antigo Testamento. Porque se você olhar lá em Salmos 62, 12, olha o que diz. Ó. Isso aqui é muito legal você fazer essas referências. Por quê? Porque o Antigo Testamento e o Novo estão sempre ligados. 62:12 diz assim, ó, contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, o salmista está falando aqui, isso daqui foi Davi, né? Está falando que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Paulo está usando isso como referência. Paulo não está falando dele. Ele está falando da palavra de Deus, do que ele conhece da palavra de Deus. E Provérbios 24, 12 também. E aí é o filho de Davi que está falando aqui, Salomão, em Provérbios 24, 12. Olha o que diz. Ó. Provérbios 24, 12. Aqui. No finalzinho do versículo, né, ele faz algumas perguntas ali retóricas e no final ele fala, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Ou seja, Davi falou, seu filho está replicando isso, está falando novamente ali, falar, Deus não vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento? Então, mais uma vez, Paulo está reforçando, está usando a base do Antigo Testamento, que era a Bíblia deles naquela época, para reforçar esse ensinamento para a gente. Gente, não cabe a nós julgar. Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Então, a cada um ele dará, ele fala, ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, aqueles que persistem em fazer o bem, aqueles que persistem na caminhada com Cristo, a isso Deus vai dar vida eterna. Agora aos outros, aí não cabe a nós julgar. Cabe a nós revelar a justiça e Deus vai fazer o juízo para essas pessoas. Amém? Então, isso é algo muito importante para a gente entender, tá? Por quê? Porque por muito tempo isso foi uma pedra de tropeço para muitos irmãos. Então, se você tem as igrejas mais antigas, por exemplo, elas aplicavam a doutrina aos irmãos de uma forma que não levavam justiça, mas julgavam os irmãos. Então, você tinha um momento de Santa Ceia, eu não cheguei a pegar isso, não lembro se na Assembleia de Deus lá era assim, minha mãe que está aí pode falar se era ou se não, mas eu não lembro, eu era muito criança, de ter momentos assim, mas eu sei que tem igrejas que fazem isso, de na Santa Ceia, de falar, ó, essa pessoa não está na comunhão, essa pessoa não vai participar, essa pessoa foi desligada, na frente da igreja ali, expor as pessoas, né? Levar juízo para essas pessoas na frente da igreja. E eu não digo sobre disciplina é necessário, mas não é você aplicar juízo. Por quê? Porque Deus pode tratar essa pessoa, olha lá, minha mãe falou que era, você tirava a pessoa da comunhão na hora, não participa da ceia e tudo mais, expõe a pessoa na frente da igreja toda. E você tirava a pessoa da comunhão, você aplicava juízo sobre a vida da pessoa. E Jesus nunca pediu isso, Jesus nunca direcionou isso pra gente. Ele falou pra gente aplicar a justiça, pra gente mostrar a justiça.
Então, Léo, não tem que ter disciplina na igreja? Tem que ter disciplina. Chamar a pessoa, olha, tá no erro. Então a pessoa tá lá como líder, adulterou. Cara, você não vai assumir mais essa posição de líder, você vai ficar aqui do lado, ó. Entrega tudo. O seu relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer cargo que você tem. Então você vai passar por esse momento de disciplina, vai ficar aqui do meu lado, eu vou te acompanhar, eu vou orar com você, eu vou tratar. É como o pastor tratando da ovelha. A ovelha fugiu, se lanhou toda, se arrebentou nos lugares lá e está toda machucada. Ela não vai voltar para o rebanho direto lá e fazer o que ela fazia antes. Não, ela vai passar por um momento. Ela vai ter cura, vai passar o bálsamo nela ali, vai tratar dela até que ela esteja pronta, apta para voltar. E tem pessoas que nunca vão voltar para a liderança, porque tem algo que realmente foi assim uma falha de caráter. O líder ele não pode ter essa falha, mas ele vai voltar para a comunhão, ele vai voltar para estar com as pessoas, ele nunca vai sair da comunhão, na verdade, né? Ele vai valorizar a vida dele com Deus. E quando a gente imprime isso, quando a gente imprime juízo sobre a pessoa, a gente tira a pessoa da comunhão e vira uma pedra de tropeço para ela. Esse é o grande problema. Tem pessoas que saíram da igreja e têm raiva da igreja até hoje por causa desse tipo de coisa. Cara, fui exposto, eu fui, no momento de vulnerabilidade, eu abri minha vida para o líder e tudo mais, e ele abriu para todo mundo. Ele falou para todo mundo, ao invés de me tratar, ao invés de cuidar de mim, ele me expôs, né? E, infelizmente, isso é uma realidade. E o que a gente tem que fazer? Apontar a vida desses líderes? Não, olhar para dentro de nós para que isso não aconteça. Então, em certo nível, todos nós somos responsáveis por outras pessoas, tá? Aquela coisa que a pessoa fala assim, todo mundo é um líder, né? É uma coisa de coach, mas também é uma verdade. Por quê? Porque, de certa forma, eu lidero a minha vida, né? E eu sou responsável por outras pessoas também. Tem pessoas que eu vou evangelizar, tem pessoas que eu vou discipular. E, cara, eu não sou o juiz dessas pessoas. Talvez eu tenha que falar 10 vezes uma coisa, orientar 10 vezes, 20 vezes, mas é sempre nessa intenção de orientação. Esses dias eu escutei do pastor Paulo Borges, ele falando, olha, o diabo oferece ajuda. Olha isso aqui, o diabo oferece ajuda, o Espírito Santo oferece orientação. Por quê? Porque a responsabilidade de fazer é nossa e do outro. Então, quando você está no discipulado, quando você está ajudando alguém, você oferece para essa pessoa orientação através da luz da palavra. Então, você não vai se culpar se a pessoa não fizer, você não vai sentir ali responsável, culpado, né, pela vida dessa pessoa, se ela está errando de novo, se ela está caindo naquela mesma coisa que você já orientou ela para fazer diferente. Não. Deus tem um relacionamento com cada um. A nós cabe o quê? Orientar, amar, abraçar. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Tem pessoas que, o que a própria Bíblia diz, você que se acha forte, cuide para que não caia. Por quê? Porque a gente precisa perseverar até o fim, não é no momento. Se hoje eu estou forte, se eu me acho forte hoje, eu preciso ter mais cuidado ainda para não cair, para não tropeçar, para não me afastar dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu sou ser humano. Se eu estou numa posição hoje favorável, amanhã eu posso não estar. Amanhã eu posso passar por uma dificuldade na minha vida, posso ter momentos onde eu vou ter tentações, um momento onde eu vou ter dificuldades. E quem eu sou nesse momento? Porque é muito fácil ser cristão quando está tudo indo bem, né? Vamos falar a verdade? Fala a verdade. Quando está tudo fluindo é lindo. Agora, quando as coisas apertam, quando o financeiro aperta, quando a situação de saúde aperta, aí é mais difícil. Então a gente precisa estar sempre vigiando, nunca julgando o outro, sempre olhando para dentro de nós. Quando a gente olha para dentro de nós, a gente consegue ver muita coisa que a gente precisa mudar. Então eu gosto muito assim, de conteúdos que não são conteúdos que apontam para a vida do outro, mas que fazem a gente refletir sobre nós. Então toda vez que eu escrevo um texto, por exemplo, você vê esses meus vídeos curtos, eu escrevo um texto de reflexão sobre nós, sobre mim, cara. Deus falou isso aqui comigo, Deus me fez refletir sobre isso. Vê se faz sentido para você também refletir sobre isso. Nunca é apontando um dedo na sua cara falando, você tem que mudar isso. Então, se você pode ver os ganchos que eu faço nos meus vídeos, é sempre assim, cara. Eu li a Bíblia errada a vida inteira, até que eu entendi isso. Eu achava que era isso, agora eu estou entendendo isso. Então, sempre que eu tenho uma reflexão diferente ali, o Espírito Santo me mostra algo, eu compartilho com vocês. E aí a mesma pergunta que me deixou em crise, eu espero que deixe vocês também.
Para a gente pensar junto sobre a nossa vida e a gente e levar isso diante do Senhor. Porque o que a gente não traz para a luz, a gente não consegue levar para a cruz. Se a gente não trouxer aquilo que está dentro de nós, que está nos atrapalhando, para a luz, para ver, cara, era isso aqui que eu estava passando e não sabia. A gente não consegue levar para os pés do Senhor. Falar, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, me ajuda. Entende? Então você vai vivendo a vida toda ali achando que está tudo certo e é isso. E como a carta de Romanos diz, cara, nós somos pecadores, nós fomos separados de Deus através do pecado. E se não fosse por Cristo, ainda estaríamos condenados à morte. Mas Ele nos salvou. Ele nos redimiu. Então a carta de Romanos é sobre isso. E aí, para a gente finalizar, essa última parte aqui fala sobre os judeus e a lei. Eu sei que aqui o texto fala especificamente sobre os judeus mesmo, sobre o problema que eles estavam passando lá em Roma naquele momento. A gente precisa entender que isso daqui também se aplica a nós. Como que isso aqui se aplica a nós, Léo? Porque olha o que os judeus estavam passando. Os judeus, eles se apegavam demais à lei. Então, os judeus, eles se apegavam demais à palavra de Deus, o que era bom, não era ruim. O problema é que eles não conseguiam abrir mão disso para enxergar o Cristo. Tá? Então, por fora, eles tinham uma casca de religiosidade. Eles seguiam a lei à risca. Mas Cristo mostrou que por dentro eles não eram aquilo. Jesus revelou, Jesus mostrou, Jesus falou, vocês são sepulcros caiados, né? Por fora vocês são bonitos, mas por dentro tem o quê? Morte. Por dentro, né? Vocês não são nada. Por quê? Porque vocês nem se salvam, vocês acham que são guias de cego. Vocês acham que estão levando as pessoas para perto de Jesus. Só que, na verdade, vocês são cegos e levando outros cegos para a perdição. Né? Então, ele está falando isso. E ele fala assim, olha, você que leva o nome judeu, lá no versículo 17. Romanos 2,17, tá, gente? A gente está em Romanos. Todo dia aqui a gente vai estar sempre em um capítulo. Então, hoje é 2, amanhã é 3, depois 4. Hoje a gente está em Romanos 2. Ora, você leva o nome de judeus, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Ele está falando aqui, olha, vocês são instruídos, vocês conhecem Deus, vocês sabem qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque vocês conhecem a palavra. Ele está levantando a bola dos judeus, não tá? Está levantando, agora ele vai sacar, agora ele vai dar uma rasteira neles. No versículo 19, você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Está falando, cara, vocês estão convencidos que vocês são os guias, vocês são os detentores da palavra, vocês são quem guia os outros, vocês são as pessoas que são responsáveis, que vão levar todo mundo para a salvação. Aí no 21 ele pergunta, e então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Aí Paulo já deu uma rasteira. Olha só, como é que é isso? Você está ensinando os outros sobre uma coisa, mas você não ensina você mesmo. Que coisa é essa? O que está acontecendo com vocês? Aí ele vem e fala, você que prega contra o furto, furta? Que loucura é essa? Você está falando para não furtar e está furtando. Você está com a sua boca ali falando coisas que é para o outro não fazer, mas você está fazendo. O que está acontecendo? Que tipo de santidade é essa que você está vivendo? E aí, você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes o templo? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Então, olha essa reflexão. O bom mestre, gente, o bom professor, ele sempre vai trazer essa reflexão para a pessoa. Ele vai fazer perguntas para a pessoa refletir. Ele nunca vai falar, olha, você está errado, por quê? Porque você está furtando, porque você está isso. Paulo está falando, olha, vocês são pessoas que se orgulham, né, da lei, vocês conhecem, né? Para os nossos dias de hoje seria o quê? Você conhece a palavra de Deus, né? Você sabe o que tem que fazer certo, né? Mas por que você não faz? E por que você está impedindo o outro também de fazer? Por que você está botando o dedo na cara do outro, falando que ele está errado, que ele é pecador, que ele faz isso, que ele vive em bebedeira, que ele vive na festa, que ele vive nisso, mas você também não cumpre? Por que você fala que o outro é idólatra, que ele adora a santa, adora Maria, adora José, adora não sei quem, e você adora o teu pastor?
e você adora o teu marido, e você adora o teu filho, por que você faz isso? Por que você aponta um dedo de juízo sobre a vida do outro e não olha para você mesmo? Entende? Então isso é uma reflexão que Paulo vai trazer, a gente precisa fazer isso toda vez, cara. Por que eu vou falar que o outro peca se eu também peco? E eu não tenho esse direito. Entende? Eu não tenho esse direito de apontar a vida dos outros sem olhar para mim e falar, cara, eu preciso mudar nisso aqui. O meu papel aqui nessa live, o papel de Paulo aqui escrevendo essa carta, era revelar o que estava errado dentro de nós através da justiça. É trazer a justiça à luz. Falar, cara, isso daqui que a gente está errando. Então a gente precisa mudar. Eu não posso ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, apontando, falando que ele é pecador, que ele vai para o inferno, que ele é isso, que ele é aquilo, se eu também estou errando, se eu também sou merecedor da graça de Deus. Merecedor não, sou necessitado da graça de Deus. E como é que eu vou fazer isso com alguém? Eu não posso. Então Paulo fala sobre isso. E aí ele vem falar aqui. Então, o problema de vocês não é o exterior. O problema de vocês não é que vocês... Mostre a conversão em mim para ver os meus convertidos. Sim, 2 Crônicas 39. Depois eu posso olhar essa passagem, uma rosa. De cabeça eu não conheço ela. Então, o problema aqui não é o exterior. O exterior eles eram muito bonitos, eles tinham roupa de crente, eles falavam igual crente, eles tinham a Bíblia na ponta da língua, eles sabiam tudo o que tinham que fazer. O problema era o interior. E aí no versículo 28 ele diz assim, não é judeu quem o apenas é exteriormente. Ou seja, não é só por fora. Nem é circuncisão que é meramente exterior e física. Então, circuncisão, para quem não sabe, era uma aliança de Deus que Deus fez com Abraão. E a partir de Abraão foi se perpetuando em todos os judeus. Era um corte físico mesmo ali, que fazia no menino de 8 anos de idade, no prepúcio, né, ali do órgão genital do menino. E isso era um sinal de aliança com Deus. Então, os judeus tinham essa dificuldade porque os gentios, você, nós não tínhamos a necessidade de fazer essa circuncisão. Então, eles tinham dificuldade. Cara, esses caras não são circuncidados e estão falando de Deus, estão falando que é filho de Deus, não tem como. Porque Deus deu isso para Abraão lá atrás. E aí Paulo está falando aqui, gente, não é isso que Deus quer. Vocês entenderam errado. Isso foi uma aliança para um determinado momento. Hoje a aliança é Cristo. Então quem é filho de Deus? Quem crê e recebe Cristo no seu coração. Não quem passa por circuncisão, ou não por quem tem aparência de crente, nada disso. Então é isso que Paulo está falando para esses judeus. No 29 ele diz, não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita, para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então ele está falando, gente, filho de Deus, povo escolhido, herança, é quem opera essa circuncisão no coração. É quem tem essa aliança com Cristo dentro do seu coração. Não quem é por fora, quem tem aparência de crente, quem é bonitinho, quem vai com a Bíblia debaixo do braço para a igreja, ou enfim, quem fala bem, quem prega bem. Não. A aliança com Cristo é dentro do nosso coração, é aqui. Quem tem isso interiormente é filho de Deus. Faz parte da herança. É o que ele diz aqui como sendo judeu, né? Ele quer usar a palavra do judeu para remeter isso ao filho da aliança. Amém, gente? Então, qual é a reflexão? A maior reflexão dessa live para a gente aqui? Eu não aplico juízo sobre ninguém, eu revelo a justiça. Eu mostro o amor de Deus, o evangelho do Senhor e permito que Deus faça a obra na vida dessa pessoa. E segundo, eu não tenho que ter cara de crente. Eu tenho que ser crente no meu coração. Eu não tenho que ter trejeito de crente, eu não tenho que falar. Eu tenho um amigo que fala umas gírias gospel que eu falo, é muito engraçado. A gente fica rindo a beça. Ele fala negócio de labareda de fogo, estilingue de Jeová. A gente fica rindo. São linguajar de crente, né? Você fala, você é uma bênção, você é isso. São coisas que os crentes falam entre si, né? E isso não reflete se que você é filho de Deus ou não. Isso aí qualquer pessoa pode falar, né? Isso é só uma brincadeira. Mas crente é de verdade aquele que tem Cristo no seu coração. E qual o fruto disso? O fruto disso é a transformação na sua vida e em tudo que está à tua volta. Esse é o fruto. Porque tudo que você for fazer vai trazer justiça, bondade e verdade.
Justiça, bondade e verdade. Tudo. Cara, tudo que eu toco na minha mão é justo. Eu não tô sobre ninguém, não tô ganhando nada em cima de ninguém. Tá sendo justo para mim e para ela. É bom, porque revela o caráter do meu Pai, do meu Deus, que é bom. Então tá sendo uma bênção para essa pessoa, eu tenho certeza disso. E tem verdade. Não tem melindre, não tem jeitinho, não tem artimanha, não, é verdade. Olha isso aqui, tá? Então, eu sempre falo sobre vendas, né? Que vendas é um ponto complicado nessa situação, mas a gente tem que trabalhar com verdade. É melhor perder uma venda do que perder a verdade. Então, isso é ser realmente cristão. Isso é ser realmente um discípulo de Cristo. Amém? Então é isso, gente. Romanos 2. Mais tarde eu vou colocar o resumo lá no grupo. Ah, Léo, não estou no grupo ainda. Primeira coisa, você me segue aqui, ó. Me segue aqui e depois no link da minha bio você vai ver que tem um link para você entrar no grupo. É só você entrar no grupo. Por volta de 10, 11 horas eu estou colocando um resumo dessa live lá. Tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado, que vocês façam tudo hoje para a glória de Deus. Seja no seu trabalho, para a glória de Deus, seja no seu estudo, para a glória de Deus, seja na sua casa, para a glória de Deus. Onde você estiver, que você faça tudo conforme a vontade do Senhor e que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? Tamo junto, até amanhã, onde a gente vai estudar Romanos 3. Espero ver vocês aqui junto comigo, hein? Deus abençoe o seu dia e que você seja uma bênção. Tamo junto.